Oi, pessoal, tudo bem? Chegando aqui para mais uma live especial hoje com o Dr. Fabrício. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho ele chega por aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre contratos de locação em tempo de pandemia. Bacana, hein? Eu vou até colocar aqui no nosso comentário. Vamos lá. Contratos de locação em tempos de pandemia. Vamos deixar fixo aqui. Pronto. Oi, Capanema. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tati Skinazzi, da Roma Imóveis. Oi, a Tati que foi a minha xará, né? Uma das pessoas que super nos apoiou aí nesse encontro, né? Para conhecer o Fabrício, que é o nosso convidado de hoje. Até tô vendo aqui. Pode entrar. Já está aqui, Fabrício. Já eu te chamo. O nosso convidado especial hoje, quero falar um pouquinho mais dele, né? O Fabrício, que é sócio-diretor da Verdolim de Carvalho e Mazur, Sociedade de Advogados. Ele é advogado especialista em direito do seguro e direito imobiliário, né? Muito conhecido aqui em Curitiba e em todo o Paraná, enfim. E hoje a gente vai falar a respeito dessa questão da locação, né? Direitos e deveres. Ainda é possível renegociar os contratos de locação? Oi, Nilva. Tudo bem? Nilva da Prêmio Imóveis. Querida, saudade. Daniel Grácia, presidente da Rede Bi e também diretor da Burgman Imóveis. Abraço, Daniel. Obrigado. Marcelo Corello, Imóveis. João Kasmiksiak, né? Vilma Verdolim. O professor Marcelo Ribeiro Losso, satisfação, boa noite. Obrigada aí pela sua presença aqui conosco. Vamos ver aqui para quem mais que eu vou falar tchau. Santos Niesse, aqui vamos abanando, né? Oi, Dante, tudo bem? Dante da Polate Cordeiro. A Paula Matos Imóveis. Gabi Rochinski. E mais um pessoal super legal aqui. Então, daqui a pouquinho a gente já chama o Fabrício aqui para conversar. Eu quero agradecer vocês também pela participação na live ontem, né? Ontem foi uma live aulão, né? Com a Mariane Romero e com a Patrícia Hessel. E a gente acabou que, por uma questão até de quantidade de conteúdo e também porque deu um problema na internet delas lá, a gente vai fazer a parte 2 sobre lei de zoneamento urbano na próxima quarta-feira, tá? Dia 5, anota aí na sua agenda, às 18h30. Vamos convidar o Fabrício para a gente conversar um pouco com ele. O Fabrício é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito competente, respeitadíssima aí no mercado, né? Eu acho que o problema da internet hoje está por aqui, né? Mas faz parte do negócio, né? Vamos ver aqui. Enquanto a gente aguarda aqui o convite. Aqui, Fabrício Verdolim de Carvalho. Vamos conversando. Tudo certo, Dante? Melhoras, né? Para te remover. Então,
Ai, ai. Ô, Danilo, tá bom? Se dá para ouvir, tá tudo certo, né? Vamos lá, vamos tentar ouvir e ver, né? Danilo Real Garcia, abração aí, travou. Vilma Bertolin. Vamos tentar chamar de novo aqui o Fabrício, então. Tem que entrar com Wi-Fi, tá? Fabrício, eu acho que é melhor, porque se você entrar com 4G, 5G, acaba que às vezes não dá muito certo, né? Mas agora acho que vai. Aí. Pra gente. Voltando, será, gente? Voltamos. Agora sim. Vamos ver. Mudamos a internet aqui para ver se funciona melhor. A gente está ficando já ninja nesse negócio aqui de derruba, levanta e vai que não vai. Aê, Fabrício! Estou falando aqui com o pessoal, eu já estou ficando ninja aqui nesse troço de levanta, cai, derruba. Pois é. Você não se Mas faz parte. não se machucou, não, né? Porque eu vi que caiu umas 4 vezes. Não, tô inteirinha aqui. Você tá tudo bem também aí, não? Tudo Eu te jóia. derrubei umas 4 vezes aqui. Vamos lá, tudo bom? Vamos acertar aqui Tudo. o telefone. Acerta a câmera aí pra gente conversar. Aí, tá ótimo. Tá muito bom. Fabrício Verdolim de Carvalho, doutor Fabrício, que prazer, satisfação receber você aqui. Estava te apresentando mesmo antes de você estar aqui já, né? Você que é especialista em direito do seguro e direito imobiliário, é sócio-diretor da Verdolim de Carvalho e Mazur. E o que mais, né? Você tem uma vasta, eu falei, nem vou me arriscar a falar todo o currículo do Fabrício, porque ele é bastante longo, assim, mas você é uma pessoa que atua bastante nesse setor há bastante tempo, né, Fabrício? Se apresenta pra gente um pouquinho você mesmo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Fabrício Verdolim de Carvalho. Acho que você fez uma pequena apresentação, mas suficiente para dizer que, na verdade, eu sou seu fã, né? Eu te conheço há pouco tempo, eu posso dizer assim, a gente se conheceu uma semana antes da pandemia. Da época Foi verdade. que podia, por exemplo, cumprimentar com um abraço, 1 ou 2 ou 3 beijinhos no rosto. Hoje se cumprimenta Podia. assim, ou é assim. Mudou um pouco, né? Mas me senti muito lisonjeado, honrado com esse convite. Eu não sei como que você pretende fazer, se surgirão perguntas, ou se a gente conversa, bate um Sim. papo mais informal, se você quer um pouco mais técnico, jurídico, que a gente aborde questões. Mas, como você falou para me apresentar, eu
sou formado em Direito em Londrina, na UEL, 20 anos em Curitiba advogando, tenho especialidade em Direito de Seguros, e aí foi o Direito Seguro que me levou ao Direito Imobiliário, e que pese lá na faculdade eu tenha feito estágio em imobiliária também, sempre gostei do assunto, mas por causa do seguro fiança. Todo contrato de locação que possui seguro fiança ou título de capitalização, algumas vezes eu sou acionado para poder dar uma assessoria jurídica pautada na questão da cobertura securitária, né? E aí, em razão disso, eu te conheci, né, uma semana antes da pandemia. A Tati Esquinazzi, que está aqui na live, lá da Roma, que nos apresentou, né? Isso mesmo. Ela é a culpada. E aí a gente acabou não conseguindo evoluir mais, né, bate-papos, e eu estou aqui muito feliz aí pelo convite. Nós estamos em isolamento, mas é um isolamento social, entre aspas, porque a gente não está isolado virtualmente. E eu acho que é muito importante nesse momento que você às vezes tem de tudo na televisão, a gente buscar outros canais para poder trocar uma ideia, evoluir, eu aprender com as perguntas que poderão surgir e aprender com você, com nossos convidados. Mas é isso. Obrigado mais uma vez. Nossa, eu que agradeço imensamente, assim. Realmente você tem total razão. A gente fez uma reunião presencial quando ainda podia, né? E foi muito bacana que você me apresentou o escritório muito lindo ali no Centro Cívico, né? Eu fui lá, ele me mostrou, me apresentou para a equipe, a gente conversou sobre algumas demandas, né, que haviam, e a gente começou a falar sobre isso na questão de marketing, inclusive. E foi muito legal, assim. A gente realmente não prosseguiu porque, infelizmente, o tal do coronavírus chegou e botou uma barreira, assim, né? Mas não botou barreira no virtual, não, porque no virtual, no digital, não tem lockdown, né? Então a gente está sempre aí participando. E aí você que tem essa expertise toda, e a gente sabe que os nossos seguidores, o pessoal que acompanha as nossas lives aqui, eles têm assim sempre... A gente inclusive começou a fazer essas lives para abrir um espaço para trazer informação, para trazer solução, para trazer pessoas que têm startups ou têm algum tipo de mecanismo que possa auxiliar no mercado nesse momento, principalmente de pandemia, né? Que essa geração não viveu, né, ainda isso para saber como é que isso acontece. A gente sabe da história, né? E eu quero começar com você na história mesmo, Fabrício, porque eu estava lendo o seu artigo, muito bacana, estava até comentando com o pessoal aqui antes, que é um artigo chamado Contratos de Locação em Tempo de Pandemia. E aí você começa falando nesse artigo sobre a história da locação, né, da história de como é que tudo isso surgiu, porque aí a gente percebe que no começo não haviam contratos, né, não havia nenhuma cobrança de locação, mas você pode explanar, começar a falar um pouquinho dessa história rapidamente para a gente entender como é que surgiram os contratos de locação na história? Legal, a gente pode fazer essa retrospectiva, depois a gente pode falar sobre expectativa, sobre perspectiva. Tudo. Beleza. Primeira coisa, a gente tem que dar um destaque ao tema locação, porque eu tenho certeza que alguém que está participando agora ou depois terá acesso a esse nosso bate-papo sabe da importância da locação na economia e na vida das pessoas. Porque ou você está pagando aluguel, ou você tem alguém pagando aluguel para você, ou conhece alguém que esteja nessa situação. Eu tinha feito, no artigo fala, no levantamento do IBGE em 2019, 71 milhões, né, de domicílios no Brasil, 13 milhões são alugados. Isso dá um percentual de praticamente, né, 18%. Então é importante. Aí vem a pandemia, né, que você para pensar, ela pegou a gente de surpresa, mas será que no passado, né, não aconteceu algo parecido? Será que a questão da locação sofreu outras crises por causa de epidemia, crise econômica? Então, esse trecho do meu artigo, ele fala justamente isso. O que acontece? Como que surgiu a questão da locação? Ela surgiu de uma forma equilibrada, porque você tinha o locador e o locatário, tinha oferta, demanda e procura, e de repente, o fio do bigode, o pacta sunt servanda, que gere os contratos, né, eles tinham um equilíbrio também. Só que geralmente acontece um desequilíbrio por causa de um fator de uma das partes, e isso é pontual. O duro é quando vem algo de fora, o fator externo. Então você pega aí na questão da locação, guerras mundiais, crise da construção civil, gripe espanhola e etc. Falta de legislação. Isso aí foi fortalecendo. Tinha uma época
que eu li esse artigo também de um desembargador na década de 1960, que ele escreveu isso numa palestra, que tinha uma época que o locatário era a parte mais fragilizada. Por quê? Havia pouco imóvel, de repente o dono do imóvel falava assim, não, mas eu quero pegar o imóvel de volta, porque eu quero que meu filho mora. Minha filha casou, vai morar. Ou eu quero para outro sim. O locatário não tinha muita proteção, porque tinha muita gente procurando imóvel e não tinha oferta. De repente, o locatário estava desprotegido e aí não tinha uma legislação. Aí se percebe até na questão da cultura. As marchinhas de carnaval, em 1950, o próprio Demônios da Garoa, quando fala Saudosa Maloca, aquela casa que se construiu e de repente foi destruída para fazer um edifício alto, eu, Mato Grosso e Joca. Então você tinha aquele sentimento. Depois inverteu. O locador se sentia, né, desprotegido porque era muito difícil tirar o inquilino, tinha que precisar de ação judicial, a legislação não era tão robusta. E aí veio a lei do inquilinato, 8245 de 91, a lei das locações, e trouxe algumas ferramentas, eu aprendi também muito com o Losso, acho que eu vi que ele entrou há pouco aí. O professor Marcelo está aqui, sim, Excelente profissional. E nesse sentido, a gente vê que fortaleceu. E aí vem algo mais, para mim, né, tão importante quanto, que é o artigo 37 dessa lei, 8245/91, que fala que o seguro-fiança, ele permite você ter um fiador com apólice seguro. O seguro-fiança, ele tem a sua peculiaridade porque ele garante o aluguel. E ele também tem outras, a apólice tem cobertura de seguro residencial, você consegue transferir, né, uma responsabilidade para toda uma estrutura de uma seguradora que envolve, às vezes, o conserto de um portão eletrônico, um eletricista. Eu estava lendo uma apólice recente e vi lá que tinha cobertura para tirar um móvel de até 100 quilos do lugar. Eu falei, mas para que isso? Você vai arriscar, né, vai arriscar o chão, né, do imóvel que você colocou para arrastar um piano, um sofá, uma geladeira? Liga lá no seguro, né? Ele faz essa parte. Então, nessa retrospectiva, hoje, né, a gente tem a lei do inquilinato de 91 para cá, que muita coisa funcionou e eu tenho vivido isso, depois a gente pode avançar, mas eu tenho conseguido vários despejos, várias retomadas de imóvel em tempo de pandemia, né, justamente porque precisa ter um equilíbrio entre o locador e o locatário, e a gente pode discutir mais para frente como que é esse equilíbrio. Até quero fazer uma brincadeira, quando você postou, eu não sabia do que a gente ia falar, eu sabia que envolvia locação. Mas aí você perguntou, né? É possível... Você vê a confiança que o Fabrício tem na gente, né? Vou na live, vou falar. E alguns amigos falam assim, cara, eu sou locatário, fala que é. Aí os outros falam, eu sou locador, fala que não. Eu falei, não, então nós vamos falar de uma forma bem imparcial, né? E é isso, então. É isso. Mas assim, você falou de pandemia, né? Que a gente até coloquei aqui agendado, a agenda fixa aqui, a legenda, contrato de locação em tempo de pandemia, né? A gente já falou sobre esse tema em outras lives, inclusive o professor Marcelo Losso, coloquei ele que está aprendendo hoje. Olha só que satisfação. O professor Marcelo é um amor, querido. Obrigada aí. Mas olha só, claro que com a pandemia houve um desequilíbrio econômico, vamos dizer assim, logo, não só emocional, um desequilíbrio emocional, né, a princípio, porque quando você tem algo que você não sabe o que vai acontecer, você tem, né, medo daquilo que você não conhece, né? Então, aí vem um desequilíbrio econômico, porque principalmente aí com a questão, né, de demissões, de pessoas que não têm garantia de emprego. Então, choveram pedidos de renegociação de contratos imobiliários nas imobiliárias, né? Então, aí entrou uma outra palavra que também eu acho, no meu ponto de vista, bem difícil, que é o tal do bom senso. Isso. Então, assim, que deve prevalecer o bom senso. Mas e aí? Como é que você vê isso, Fabrício, o bom senso? Porque muitas vezes o proprietário, ele também depende da renda daquele único imóvel, talvez, que é a renda dele. Uhum. E ao passo que o inquilino também teve uma diminuição de renda ou perdeu o emprego. Como é que é o equilíbrio disso? Como é que usa o bom senso nesse momento, você, no teu ponto de vista jurídico? Eu vou filosofar um pouquinho. Não sei se você sabe. Vamos embora. Da história. Salomão era muito conhecido nas decisões salomônicas. Você sabe da história do julgamento de Salomão, das duas mães da disputa? Já ouviu falar disso? Sim. Que as duas eram mães do mesmo filho, né? Uma perdeu o filho e a outra tomou o filho.
E aí elas Sim, estavam numa disputa de quem seria a mãe verdadeira. Isso sim. levaram a demanda para Salomão. Salomão falou, olha, é teu ou é teu? Não, é meu, é meu. Começaram a disputa e falou assim, vamos fazer o seguinte, corta a criança no meio. Corta no meio. E fica com cada um. Uma das mães falou, não, não, pode ficar para ela. Eu prefiro vivo do que... Aí o Salomão falou, então você é a mãe. Acabou de me dar a Pode ficar. resposta. Então, o que é o bom senso? A gente tem que parar para pensar e tentar, primeiramente, evitar que tem que ter um terceiro decidindo pela gente. Né? O terceiro seja até um jurídico. O primeiro juiz da causa é o advogado. Todo mundo sabe disso. Depois é o juiz. Mas antes do advogado, por que não ter o bom senso de você, como locador ou como locatário, se portar? No sentido de se colocar no lugar do outro. Quando você fala de boa-fé, a gente também tem que falar da humanização. O que é a humanização? Se colocar no lugar do outro. Humanização, humano, vem de humus, do latim, da terra. Você pode interpretar como todo mundo no mesmo nível, ou a gente veio do pó a gente vai voltar. Enfim, coloque-se no lugar do outro. Eu vou te dar exemplos práticos. No início da pandemia, um primeiro cliente do escritório nos procurou e falou, olha, Fabrício, não, o aluguel está muito caro, eu não estou conseguindo negociar com a imobiliária. Eles não querem reduzir, eu quero 50%. Aí eu virei para ele e falei assim, mas eu sei da tua vida patrimonial, eu sei que você tem 2 milhões na conta. Ele, mas aquilo lá não tem nada a ver, aquilo lá é meus investimentos. Eu falei assim, mas você tem condição, espera um pouco, está no começo da pandemia, não judicialize a questão. E aí ele tentou 50%, conseguiu 10%, ontem eu liguei para ele, ele não precisou da minha ajuda, e ele falou, não, deu tudo certo, fechei em 30%, vou ficar mais 4 meses, vou entregar o imóvel. Então isso é um bom senso. Não leve a demanda para o rei Salomão, porque Exato. ele acertava sempre. Ele é famoso por isso. Mas às vezes o judiciário não. Eu te compartilhei uma decisão daqui do Paraná que falava como que era a vida é mais. O que acontece? Não tem nada a ver com a locação, mas tem a ver com o bom senso. Um pai e uma mãe, um marido e uma mulher, fizeram uma ecografia e o médico falou, é menino. Aí depois eles perceberam que era uma menina. A criança nasceu e eles entraram com uma ação pedindo um dano moral de 15 mil reais, mais 5 mil reais, mais ou menos, né, do enxoval azul, que agora a gente vai comprar tudo rosa. O juiz falou, não vou te dar esse ganho de causa, porque você deveria ter feito outros exames. Então a gente tem que, quando fala de bom senso, de humanização, de boa fé, a gente tem que trazer primeiro para nossa consciência, nosso juízo, e se colocar no lugar do locatário ou do locador. Né? Porque hoje é muito fácil de você verificar a veracidade das provas. Né? E não tem mais mentira. Né? Hoje você... Teve um outro caso que é legal falar de casos concretos que... Claro, é perfeito. O locatário deu uma dificuldade, mas dificuldade para negociar, e ele falou, não, eu já até processei. Eu já rapidinho ali olhei e falei assim, desculpa, mas eu tenho teu CPF, acabei de consultar, a tua ação não está distribuída. Não, veja bem. Não, não, depois a gente conversa. Então, assim, para que mentir? Vamos, né, tratar de uma situação... Eu lembro muito que a gente também tem que aprender com essa pandemia e evoluir, no sentido da humanização também. Né? Eu tenho um advogado do escritório que ele mudou para a Austrália, e um dia ele veio nos visitar, e ele advoga lá hoje, e ele falou, Fabrício, lá funciona assim, se você tem uma prova, você tem que apresentar para outra parte, você tem que ligar para o advogado e falar assim, pera um pouquinho, eu tenho essa prova aqui. Então, senão sob pena de uma litigância de má fé. Aqui no Brasil, não, a gente já tem a cultura, fala assim, eu tenho essa prova, eu vou guardar, no momento certo eu vou usar. Né? A carta na manga, né? E várias vezes, assim, a gente tem feito muito, assim, de saber o que está acontecendo. Quando a gente está atendendo, por exemplo, uma situação de um sinistro de seguro-fiança, a gente liga para o locatário, pergunta se ele tem advogado, se ele não tem, o que está acontecendo? É doença, é desemprego, é algum problema no sentido da crise, você quer ficar no imóvel, você quer prazo de negociar, só que isso demanda, né? Demanda suor, dedicação, tempo, mas é muito mais fácil você utilizar o bom senso na questão da negociação e de saber da verdade do que você pegar e jogar para o Poder Judiciário decidir. Então, mandar para o Rei Salomão, né? Rei Salomão. Então, esse para mim é o primeiro exemplo da boa-fé contratual, da lealdade contratual, né, para você poder se colocar no lugar do outro e ver. E não tem
Hoje, não adianta só alegar a pandemia. Ah, mas é a pandemia. Sim, a pandemia existe, está difícil, né? O dinheiro, a Sim. economia, mas espera um pouquinho. Como é que eu convenci aquele meu cliente lá dos 2 milhões? Falei assim, meu amigo, você tem 2 milhões na conta. Eu não vou entrar com essa ação para você, eu não vou te atender, porque se outra parte pedir o teu imposto de renda e juiz deferir, vai lá, tá lá. Então, assim, gente, calma, calma. Espera um pouquinho, vai Vamos ter passar. bom senso. E da mesma forma que é difícil para o locatário encontrar outro imóvel, mudança, caminhão, transtorno, ver que garantia que ele vai ter, se é seguro, se é capitalização, se é calção, se é... também é difícil para o locador. O locador esperar 1, 2, 3, 5, 6 meses, né, para você alugar o imóvel novamente, né? E aí tem o IPTU, Sim. tem um condomínio. Eu vivi isso na pele, eu pagava aluguel do escritório, um contrato de 5 anos, quando faltava 6, 7 meses, o dono do imóvel na época veio e falou, Fabrício, eu sei que você é um ótimo inquilino, mas Curitiba agora mudou, o mercado está aquecido, eu quero reajustar 90%. Como assim, 90%? Isso, Oi. isso há 9 anos. Aí eu falei para ele, tá aqui, ó, chave para você aqui, ó. Eu vou sair, falei, não, vamos negociar. Eu falei assim, não, para mim isso é falta de bom senso. Eu sou seu inquilino, você vem aplicar 90% e você quer negociar? Baseado em quê? O que eu fiz? Aí eu conheci o pessoal da Home Imóveis, compramos a sede própria da Verdolim ali no Centro Cívico e trocamos o aluguel pela parcela do financiamento. Aí eu fiquei sabendo que esse locador ficou com o imóvel 1 ano parado, isso não era crise, e disse que o mercado estava em alta. E quando alugou por um valor menor do que eu pagava. Né? Então, correndo risco talvez de uma inadimplência até aí, porque no caso você já não contigo não corria esse risco, né? Exatamente. Então é hora da gente sentar, parar, colocar as cartas na mesa. Né? Eu acho que uma ideia legal das imobiliárias é dedicar mais tempo num treinamento com os funcionários para poder ver o que está acontecendo com o lado de lá. Da mesma forma, também reunir elementos para levar para o locador que a situação é verídica, é verdadeira, está aqui, né? E ao mesmo tempo manter a relação locatícia. Né? E aí que vem o que eu defendo, né? Que eu gosto muito do seguro fiança, porque não tem excludente de responsabilidade, não tem causa maior, força maior, caso fortuito, não tem pandemia, porque a seguradora, o fiador vai sempre arcar. A gente tem que pensar que as coisas acontecem. Às vezes, né, um óbito, um divórcio, uma recuperação judicial. Então, o locador vai estar sempre recebendo em dia. O locatário vai estar acumulando uma dívida, mas é mais fácil ele negociar depois essa dívida, parcelar com o fiador, do que, né, ele cruzar os braços. E eu tive um caso ontem, inclusive, eu fiz um despejo. Qual que é a história? Foi lá em Londrina. O locatário estava em aberto, ele fez um acordo, pagou 1 ou 2 parcelas, entrou em inadimplência e veio bem a pandemia. Ele suspendeu o acordo e suspendeu o aluguel. E a gente tentando falar com ele, eu vou até contar para vocês tudo. Ele bloqueou a gente, não atendia mais, ele cruzou os braços e falou assim, mas tem alguma coisa errada aí. Esse cara não quer falar com a gente, por quê? Aí eu peguei um outro número e liguei, e eu vi que eles fabricavam roupas, e sabendo que eles estavam fabricando máscara. Eu liguei e falei assim, vocês fazem máscara? Querem encomendar máscara? Então, a gente faz. Falei assim, rapaz, que bom que você faz, porque eu vou divulgar aqui, mas eu quero te falar, sou eu. Lembra de mim? Que história é essa que você não está atendendo a gente? O que está acontecendo? Ele falou assim, não, o meu jurídico disse que não vai ter despejo até outubro deste ano. Por conta que havia uma lei que estava em aprovação da Anastasia, né? E bem por fim, né, acabou que não rolou, né? Resultado, despejamos ele ontem. Né? Então, porque alguns despejos estão saindo, né? E nem tudo está funcionando, porque os processos virtualmente estão tramitando com uma velocidade incrível, né? Os mandados não estão sendo cumpridos, nem todos, né? Mas alguns sim. Né? E tudo depende da forma que é feito, né? Depende do juiz, da vara, enfim. Mas as coisas estão fluindo. Então, o que a gente consegue até, às vezes, caminhão de mudança. Fala assim, você quer um prazo para entregar o imóvel? Porque não é vergonhoso você, às vezes, ir morar com o pai, com a mãe, com um amigo, mudar uma situação para você não ter uma dívida, e depois você recupera o emprego, claro. A economia, e você... Né? Mas é muito importante hoje você ter um nome.
sem nenhuma Sim. restrição, um cadastro. Ter um score bom, né? Manter o seu score em dia, porque agora isso é fundamental, né? Então, assim, para qualquer coisa é muito importante que você mantenha o seu nome. Até vou dar uma interrompida em você, Fabrício, aqui, porque o pessoal está comentando aqui. Quero mandar um alô para a dona Fátima Galvão, também lá da Galvão Locações, uma pessoa fantástica, né? Que realmente, assim, uma das líderes do mercado imobiliário aqui em Curitiba. Ou a imobiliária Eugênio Lopes, é lá do sul de Minas Gerais. Seu Eugênio está colocando aqui, ó. Aqui em nossa empresa conseguimos, após acordo com locadores, conseguimos conceder descontos aos locatários sem necessidade de reposição futura. Olha que bacana, né? Conseguiu uma reposição. Ele complementou aqui, ó, dessa forma conseguimos manter os contratos ativos, gerando renda aos locadores, mesmo sendo reduzida temporariamente. Então é aquela velha premissa, é melhor pingar do que secar, né? Porque talvez uma troca, muitas vezes, ela demanda mais prejuízo do que você, aí de repente abrir mão um pouquinho, conceder um pouco dentro do bom senso, como você colocou, sem precisar levar para o Salomão, porque agora eu gostei da história do Salomão, vou até o fim. A Cláudia Santos está falando que o papel da imobiliária é essencial também em qualquer conflito de conciliação. Importante, né, Fabrício, que a gente está falando aqui com corretores imobiliaristas, porque essa pressão também ela ficou muito forte nas imobiliárias, né, nesse momento porque é óbvio, né, o papel da imobiliária, às vezes as pessoas até têm uma ideia distorcida, não, ela só recebe a comissão lá da taxa do aluguel, né? Mas a responsabilidade que a imobiliária tem sobre aquele bem também é muito grande, né? Não é só isso. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua visão sobre o papel da imobiliária dentro dessas negociações aí, principalmente agora nesse momento. O primeiro ponto é que a imobiliária um dia pode ter aquele inquilino como seu proprietário de um imóvel, né, na sua gestão, na sua administração. Então, esse atendimento, saber se é verdade ou não o que está sendo dito, de apurar, é importantíssimo. Né? Então, o pessoal de Minas aí, eu sei que eles chegam lá, eles devem servir um cafezinho preto com um pão de queijo, um doce de leite. Esse mês. E aí o locatário, sabe, eu vou precisar um dia financiar um imóvel, ou muita gente às vezes faz um consórcio e depois, né, aluga o imóvel e precisa de alguém para fazer a gestão desse imóvel, então ele vai lembrar daquela imobiliária, vai lembrar daquele funcionário, e da mesma forma também a imobiliária tem formas de falar assim, esse locatário vai dar problema. Às vezes o cadastro está limpo, mas a forma, fala que não tem cachorro e põe cachorro onde não pode, enfim, N situações, né? Eu tenho, se eu pudesse falar, assim, numerar casos que eu tive de sinistros com apólice de seguro fiança com traficantes, documento falso, criminosos, e tem muita coisa, às vezes passa, né? Então a gente tem que ter, esse caso até do traficante foi engraçado, eu gosto de comentar ele porque era um imóvel locado aqui na Batel, e o pessoal com carro importado e tudo, e não pagava aluguel, e o oficial de justiça não conseguia citar. Por quê? Porque era documento falso, eu procurava a pessoa, ela nunca estava no imóvel. Até que, olha só, né, com a ajuda da síndica, a gente conversou e falou assim, eles estão traficando drogas. É um entra e sai de jovens, carro importado, etc. O pessoal falou assim, eu olhei lá e falei assim, síndica, você levar tudo para Salomão é difícil. Porque se eu tiver que contar com ordem judicial para poder despejar uma pessoa que é falsa, eu vou demorar muito. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma câmera falsa, uma Dome, aqui nesse andar, só para ver o que acontece. E a gente colocou, um dia depois eles foram embora, abandonaram o imóvel com medo de que estava sendo filmado a razão do tráfico de drogas. Então, às vezes, a solução não é jurídica. E o que eu quero dar com esse exemplo? A imobiliária tem um fórum muito especial para entender quem é a pessoa, né? E saber quem que está entrando no imóvel do seu cliente. Então, isso aí é essencial. Eu sei que é difícil, bacana, né? É difícil bacana. você cuidar de tanta coisa, mas não é impossível. Esses exemplos que você está colocando, Fabrício, assim, são realmente, o pessoal está gostando demais, mandando um monte de coração. O Eugênio falou assim que a Mineirês é isso mesmo, ele deu risada, né? Que ele gostou do Mineirês aí. Disse que já alugou apartamento para ciganos sem saber, né? Imagina, para mim cigano nem alugava imóvel, né? Mas em todo caso, a gente fica sabendo de tudo, né? O Fidelis também, o Luiz Fidelis falando aqui, muito bom, né? Legal, show de bola. Quero mandar um abraço aqui para a Yara, né? A Yara falou que ela conseguiu para uma locatária o abono da locação.
ela é manicure, está pagando o condomínio IPTU. Então também tem essa questão, né? Então, assim, de repente, um condomínio é caro. Então, se aquele imóvel fica vazio, o proprietário ele vai ter que, além de não receber o aluguel, ele vai ter que arcar com o condomínio, né? Então, de repente, poxa, dependendo da situação, vamos negociar aqui para você, por um período, pagar o condomínio para eu não ter pelo menos prejuízo, né? Enfim, várias possibilidades de negociação. Acho que o que rola é ter o que se precisa mesmo, é esse bom senso, né? Josimar Graff, abraço aí, pessoal, também. Obrigado, Vivi Frange, obrigada pelo teu carinho. Mas, Fabrício, uma coisa que você vem comentando bastante aqui, e até deixei anotado aqui no meu mural, é a humanização do direito, né? Porque tudo isso que você falou até agora traz para essa vertente, né? Porque quando a gente fala em direito, no jurídico, a gente já vai pensando, puxa vida, lá vem um vocabulário para começar que eu não vou entender, aquele monte de coisa, né? Eu acho que isso é muito comum até, né? Mas aí a humanização do direito é exatamente isso que você está colocando, é você conseguir, você no teu escritório, por exemplo, né? Talvez você tenha como negócio mais rentável, talvez um despejo, ou enfim, mas você talvez busca um outro caminho para não chegar nesse fim, independente do teu negócio. Isso é uma humanização do direito, no teu ponto de vista? É parecido com isso mesmo, sabe? Faz parte. Eu importei esse termo porque eu vi minha esposa falando, ela é da área de saúde, ela é professora na área de saúde pública, ela é mestre nessa área, e aí eu vi ela falando da humanização, né, da saúde pública, tudo, e eu falei assim, mas eu acho que é isso que a gente tem feito, já fazia antes e está fazendo cada vez mais nesse momento de pandemia, que é você se colocar no lugar do outro, mas ter certeza. Né? E a gente fala que é mentira tem perna curta, não adianta também, né, tentar enganar a gente, porque é possível, né, você pegar dados hoje e descobrir, né, se está falando a verdade ou não. Então, essa questão da humanização é você ver o que está acontecendo. Da mesma forma que eu falei que tive casos, eu posso dizer que eu acho que eu atendi, foram nesses últimos 10 anos, foram 5.000 casos em 10 anos, né, que envolvendo a pólice de seguro, e quando vem sinistro de seguro é porque é algo complicado, né, não é só uma simples inadimplência. E aí, você vê o que está acontecendo, às vezes é um problema de saúde, é doença, é divórcio, às vezes teve uma questão assim, que você vê que a pessoa é séria, mas teve questões do mensalão, do petrolão, né, que alguns contratos foram suspensos, teve questão de fornecimento, isso impactou do caixa da empresa. Então, até caminhão de mudança a gente consegue já. Então, assim, qual que é o teu problema? Você não tem como mudar? Espera um pouquinho. Vamos acionar o seguro? Seguro pode liberar um caminhão até 500, 700, 800 reais, que aí a gente soluciona. Porque senão, você vai ter que contar com o Poder Judiciário, vai ter que ver um depósito fiel, depositar esses bens em algum lugar. Eu vou te dar um exemplo agora também, lembrei, vai vindo, né? Eu tenho até um vídeo disso, eu te mando depois. Era uma cobertura mobiliada, a pessoa parou de pagar, ele estava com um problema pessoal lá, e ele não entregava, o juiz deu o despejo, etc e tal. Um dia eu consegui falar com ele e falei, o que está acontecendo? Não, é que eu tenho que tirar um sofá que está lá, por isso que eu não entrego a chave do imóvel. Eu falei assim, pera um pouquinho, quanto custa o sofá? Ele falou, 2.000. Quanto custa o teu aluguel? 3.000. Tem 4 meses que você se mudou? 3 vezes 4, 12. Você está gastando 12.000 no sofá de 2? Tem uma conta errada aí. Podemos marcar amanhã? Eu falo com o meu cliente, a gente paga esse caminhão de mudança. Vamos lá. Resultado, pus a mão na massa, ajudei o cara a montar tudo, coloquei no elevador, chamei, né? Mas aí o cara falou assim, obrigado, que está aqui a chave, né? Outros, não, eu vou depositar nos autos, não quero saber, não quero conversar, mas ele merecia todo esse tratamento VIP? Nem tanto, mas o meu cliente merecia. Nem foi por isso, né? Meu cliente merecia e o meu tempo também vale muito. Então, eu acho que essa situação de você se esforçar para ver o que está acontecendo do lado de lá, ajuda bastante. Daqui a pouco vão chegando outros exemplos, mas é bem isso mesmo. É saber o que está acontecendo. Vai resolvendo o conflito, né? Porque assim, a ideia não é só você, às vezes, porque entrar no direito, às vezes frio, né? Muitas vezes bastante engessado em algumas situações, né? Você conseguir achar uma maneira legal, né? Uma maneira legal, evidentemente, nesse primeiro momento, mas de você resolver a questão de alguma forma, né?
é resolver. Eu acho que o objetivo final, e às vezes a gente sente muita falta disso, Fabrício, no mercado, no mercado de uma maneira geral, desse pensamento voltado para a resolução do problema e não em enrolar o problema, né? Porque existe muito essa cultura também de não, deixa rolar lá no jurídico, que isso aí vai demorar anos, e vamos deixar rolar. E isso às vezes eu já vi até de alguns advogados falando, não, vamos levando, porque daí entra recurso, entra não sei o quê, não sei o quê. Assim, essa cultura de enrolar eu acho que é um problema, no meu ponto de vista. Eu não sei como é que você vê isso, mas resolver o problema sempre acho que é melhor, né? Ó, me lembrei de 2 pontos para abordar contigo. Primeiro, assim, o nosso escritório já tem uma cultura que a gente não entra com nenhuma ação sem falar com a outra parte. Sem exceção nenhuma. A gente tem que ou ligar ou mandar uma carta e saber o que está acontecendo. Qualquer tipo de processo do escritório. Seja de trânsito, seja enfim, de despejo, de cobrança, de execução. Não tem como. Outra situação, até eu estava conversando, teve uma live agora em São Paulo, e um amigo meu estava participando, que eles estavam falando da questão da solução dos conflitos no pré-processual. O que é o pré-processual? Existem alguns estados, o Paraná tem também, que é você pedir para marcar uma audiência, e nessa audiência, né, as partes vão conversar. Né? Não tem revelia, não tem custas, apesar que aqui no Paraná tem uma taxinha. Mas eu falei assim, tá, interessante, só que as que eu participei, eu senti que não faltava uma coisa importantíssima. Como é que é? Aqui no Paraná vem um conciliador e ele fala assim, meu senhor e minha senhora, eu não li o processo de vocês, eu não sei do que se trata, mas eu quero que vocês conversem entre si para tentar um acordo para não ter uma demanda. Na hora que o lado A começa a falar, o lado B inflama de uma forma. E aí, às vezes sai o acordo, porque o cara fala, já vinha quando ele vai, também ele já vai com receio ou com uma vontade de negociar. Resolver. Aí eu percebi, assim, que colocar as duas partes de frente, num primeiro momento, nem sempre funciona. Então, seria legal ter 2 conciliadores, e cada um fala entre si, ou né, que isso aconteça um não na frente do outro. Isso eu falo para causas que envolvam lado emocional. Outra coisa é uma situação que envolva, sei lá, questão de celular, direito do consumidor, mas aí a empresa já não leva muito para o lado emocional. Mas quando envolve 2 pessoas físicas, que é o que acontece no caso da locação, praticamente, né, tem muito locador e locatário, dá esse conflito. Então é muito difícil falar. Não dá, né? Falar o que você pensa na frente do outro, esperar que o outro vai entender que você está certo. Então, tem formas psicológicas de lidar com o conflito. E uma das coisas... eu acho que até a pessoa vai, né, de repente, eu vou lá só porque eu tenho que falar umas besteiras para aquele cara que está engasgado aqui, que eu vou lá falar. Também isso pode acontecer, né? Aí inflama, aí que não sai acordo mesmo, né? Mas tivemos, lembrei de um agora também, caso aí de São José dos Pinhais, que um valor devendo aluguel, condomínio, etc e tal. Só que aí o locatário explicou, minha esposa está com doença grave, né? Eu vou sair. Eu falei assim, se você sair, a gente te isenta o IPTU. Aí ele isentou o IPTU, então saiu. Aí faltava o restante. Aí ele falou, mas se você então fizer um acordo, ele isenta você também da pintura. E está saindo um acordo agora, sem ter que entrar com ação. Então, e é isso. Está resolvendo o problema. Resolver o problema, né, das partes. Acho que isso é o de tudo. É a humanização do direito. Já estou começando a gostar desse tema, humanização do direito. A gente vai ter que voltar aqui, Fabrício, outras vezes para falar mais. Seu Paulino, quero mandar um abraço aqui para a Isabel Maestrelli da Tantos, também que está aqui com a gente. Obrigado. O Paulino está dizendo o seguinte, eu vendi um terreno na Água Verde que tinha um bar. O inquilino estava dificultando para desocupar. Acabei convencendo o construtor comprar todas as instalações do bar. E daí ficou resolvido, né? É uma solução. Tem que usar a criatividade também, né, Fabrício? Igual a história da câmera Dome que você colocou. Então, de repente, você resolve de um jeito, mas não sabe bem como é que tem que ser, mas sai do outro. O importante é que se resolva legalmente as coisas. Mas, assim, a questão do seguro-fiança, eu quero aqui, porque o tempo passa tão rápido, a gente já são 7h20, faltam 10 minutos, quando o papo é bom, é assim mesmo, né? Mas, assim, o seguro-fiança, então, no teu ponto de vista das garantias locatícias, você acredita que o seguro-fiança hoje é o que talvez apresenta uma melhor performance, é uma melhor opção? O que você pode me dizer a respeito disso?
Ah, sem dúvida nenhuma, porque assim, a lei do inquilinato, artigo 37, ele numera. Uma primeira, se não me engano, inciso 1 é a caução de 3 meses. A caução, 3 meses passa muito rápido. Você pode ver a nossa pandemia aí já está voando. Já completou 3 meses faz Pois é, tempo. então são 4, nós já estamos no quarto. Né? Então não cobre. Você ter um segurado, você ter um fiador, pessoa física, ele Difícil. falece, ele divorcia, a empresa dele fecha, então você leva um problema teu para o outro. Então isso é ruim, e teve uma questão, até o Dr. Marcelo Losso pode pontuar aí, que o nosso nosso STF falou que quando o imóvel é dado de garantia com um fiador, pessoa física, mas o imóvel é comercial, o direito é impenhorável da casa daquele fiador. Então, assim, você oferece o bem, vem o Supremo e fala, não, mas é um imóvel comercial, vamos abrir uma exceção. Isso causa, né, uma insegurança jurídica muito grande. Então, você tem algumas regras que vão mudando conforme a jurisprudência, decisões e o tempo, e isso prejudica muito. Eu penso assim, você tem o seguro-fiança, ele dá cobertura de 30 meses. Ele tem a questão, tem um custo? Tem, mas se todo mundo fizer, o custo cai. Mas e o locador, ele pode também ficar com o primeiro ano do custo, no segundo ano em que ele já está no imóvel, ou negocia, ou baixa um pouco o aluguel e assume o pagamento do prêmio de seguro, porque você tem, né, pandemia, caso força maior, caso fortuito, não vai ter excludente, então vai ter cobertura, custas processuais, reembolso. Então eu defendo essa situação. Eu acho que é mais cultural. O brasileiro, vou dar uma filosofada aqui agora, quando Vamos. ele compra um carro, ele pergunta se ele quer dar uma volta com o carro sem placa, na volta na quadra da concessionária sem seguro. Ele não sai. Né? A gente tem uma paixão pelo carro nesse sentido. Mas com o imóvel, parece que pelo fato dele estar materializado ali, parece que, não, eu confio, né? Vai ser seguro mesmo, ou vai ser em garantia, porque consegue eliminar. Não é tão simples assim, porque você tem que calcionar 3 meses. Né? Então, no seguro, se você tiver essa cultura, né, você vai ficar com uma situação tranquila, porque a maioria dos casos que eu atendi com seguro-fiança, o locador nem ficou sabendo na inadimplência, porque a seguradora vai depositando e a imobiliária vai fazendo toda essa gestão, né, e aí vem a questão de negociar com o locatário, ou entrega o imóvel, ou ele parcela, devolve o dinheiro para o fiador, porque o segurado é o dono do imóvel, não é o inquilino. Então, sim, a gente tem que ter essa cultura do seguro para tudo. Sabe? Um dia, quem sabe, sim, você vai bater um carro numa esquina, você vai falar, tá aqui, esse aqui é o telefone do meu corretor. Me desculpa, eu não vi teu carro, eu estava distraído, o sol bateu, um ponto cego, enfim. Mas aqui, ó, desculpa, ninguém se machucou, meu seguro vai consertar tudo. Só fala com o meu corretor. Da mesma forma, né, essa situação. Eu vejo também, alguns corretores me perguntaram assim, mas como é que fica a questão do cartão de crédito, que tem uma modalidade? Não é uma modalidade, não está previsto na lei do inquilinato. Mas o cartão de crédito é interessante para quem tem um score alto e quem tem um saldo bom. Mas eu brinco, né? Tem 3 coisas que tem limite. É o município, a paciência e o cartão de crédito. Né? Então, você tem que ver que às vezes quem está bem, com score alto, pode acontecer de ter um entrave na vida, um problema, e ele se comprometer. E eu fico com pena, daquela pessoa, às vezes, que está assim, eu sou uma professora, comprei meu primeiro imóvel, fiz um consórcio, comprei o segundo imóvel, mas eu preciso do aluguel daquele segundo imóvel para poder pagar a parcela do consórcio, ou do financiamento, etc. e tal. E, de repente, some o dinheiro do aluguel. Né, e cai lá na mão da imobiliária, uma situação dessa que tem que entrar com uma ação, contar com o Poder Judiciário para você poder ter uma solução. E aí vem uma pandemia, alguns mandados estão sendo cumpridos, outros não. Aí o réu se esconde, você tem que citar ele por hora certa. E então, e por aí, quando a gente fala de seguro, o conceito é a questão da segurança jurídica, daquela sensação que o teu patrimônio está protegido, que você não vai atrasar ninguém, que você vai colocar tudo em dia e você vai ser atendido. Então, são 20 anos trabalhando com direito de seguro, então eu sou muito fã. Eu acho que se todo mundo fizer também a cultura, isso avança, o Instituto fortalece. Então, por mim, o seguro-fiança, e tem o tipo de capitalização, né? Porque ele é diferente. Você deposita à vista, o dinheiro fica rendendo, e depois do término da locação você resgata o título. No caso, o inquilino resgata, e se ele tiver algum problema,
Ele resgata parcial, fica com a diferença, a outra parte vai para o locador. Mas ainda assim é um seguro, né? É uma maneira de você estar se assegurando de alguma forma, né? Deixa eu colocar aqui uns comentários do pessoal aqui. Vamos lá. A Tassi Vanucci falando, Fabrício sempre claro e objetivo, é verdade. Carlos Eduardo Canto, um abraço, Canto, da Imóvel Magazine, obrigado aí pela tua presença também. A Eugênio Lopes aqui está falando que nós só trabalhamos com seguro fiança, adeus fiador, isso mesmo. Dona Fátima Galvão está colocando aqui, contribuindo, também acredito que o seguro fiança é benéfico para o proprietário do imóvel, né, sem dúvida. Professor Marcelo Ribeiro Losso, perfeito, o STF alterou o entendimento sobre a penhorabilidade do bem do fiador nas locações não residenciais. Recurso extraordinário 605.709 SP. Fala sério, né? Eu sou fã do Marcelo também, demais da conta. A Fátima, no hemisfério norte se faz seguro de máquina fotográfica há 40 anos. É verdade, né? A gente tem essa questão da cultura. Eu sou uma pessoa que tem seguro para tudo, gente. Eu tô nessa aí que eu não tiro o carro da concessionária sem seguro, eu tenho seguro de vida, tenho seguro de saúde, tenho todas essas coisas aí, possíveis e imagináveis. Seu Paulino, algumas imobiliárias deveriam abrir uma empresa de seguro garantidora para baratear o seguro. É uma questão, Fabrício, que o pessoal sempre coloca, né? A nossa imobiliária seria parceira, né? E para fechar aqui, o Eugênio Lopes colocando, o seguro fiança é tão eficiente que até me proporciona antecipar em até 12 meses o aluguel para o locador. Muito bom. Léo falando que você está usando linguagem para que todos entendam de forma simples. Parabéns, doutor, te mandando parabéns aqui. Olha que legal, o pessoal curtindo muito a live. Está muito legal mesmo, Fabrício. Então, assim, essa questão às vezes pega um pouco do custo, mas aí a gente vê se é um custo ou é um investimento. A gente pensar que, de repente, você, como a questão do carro que você falou, né? Tá aí numa distração ou numa situação, você fala, peraí, aqui meu seguro cobre, né? Então, eu acho que essa tranquilidade tem o seu valor, né? Acho que isso que também tem tudo a ver. Fabrício, a gente vai ter que ir embora, infelizmente. Eu vou deixar aqui o prazo final aí já para as tuas considerações, mas, assim, foi um prazer inenarrável tê-lo aqui conosco. O espaço é seu. A gente volta para falar outras vezes sobre outros assuntos. Eu acho que essa questão da humanização do direito, essa questão do bom senso, toda essa questão de não judicializar tudo, né? Tudo isso, acho que isso é muito importante e a gente precisa falar mais vezes sobre isso, né? Igual tomar banho. Você não toma um banho e fica limpo o resto da vida, você tem que tomar banho sempre, né? Então, acho que isso aí também tem que ser falado sempre. Quero te agradecer muitíssimo e eu deixo aí o espaço para você fazer as suas considerações finais e também falar onde é que as pessoas podem te encontrar, né? Porque eu vejo muitos imobiliaristas aqui que talvez que quisessem alguma assessoria. Você tem espaço na sua agenda para atender ainda ou não temos mais agenda, Fabrício? Meu dia tem 30 horas. A gente dá um jeito. Legal, bacana. Mas é isso aí, eu agradeço esse convite, essa oportunidade, me senti muito à vontade também conversando com você, ouvindo aí os comentários foram pontuais, agradeço mesmo. E o que fica a mensagem para vocês é assim, a pandemia está aí, a gente está enfrentando isso tudo, só que nossos antepassados já enfrentaram também, né? Então ela veio para nos ensinar a gente se reinventar. A gente tem a obrigação de sair fortalecido delas porque os nossos antepassados enfrentaram guerras, pandemias, epidemias, e a gente vai aprender agora é a nossa vez. Eu sei que todo problema, toda dor que a gente está vivendo é legítima, né? A gente tem o direito de sentir isso, né? Então, agora eu estou humanizando um pouco o tema, mas a gente tem o direito de sentir toda essa insegurança, esse nervosismo na sociedade, mas também a gente tem o dever de se reinventar, né, utilizando a rede social, trocando ideia, procurando conceitos, assuntos que vão poder fazer com que a gente cresça, né, com boas notícias, que a gente possa mudar de opinião, que também é bom mudar de opinião às vezes, né, Claro. Muito bom ser convencido, eu gosto muito disso. Então, se falar, seguro fiança é bom, pode confiar, veja um corretor da sua confiança, uma seguradora da sua confiança, e utilize, faça o produto, né, se fortalecer também, porque o custo cai, e a gente vai vencer tudo isso. E estou sempre à disposição lá no meu e-mail, fabricio@verdolim.adv.br. Meu celular, pode ligar, 419995-1272, tem o Instagram. Eu queria pedir para você me ajudar a fazer um Instagram legal para o escritório, um site claro, legal. A gente já vai fazer. Vamos fazer
um trabalho assim para todo mundo, para a gente criar mais ferramentas. Eu quero dizer assim que também a gente parece que estava preparado, mas o escritório, por isso que a gente já adivinhava, mas a gente já tinha passado por uma reestruturação de modelos de controle de processo virtual, inteligência artificial. Agora nós Você me mostrou, é verdade. Eu vi isso antes da pandemia aí, é verdade. Então a gente não precisou se adaptar, né, tanto assim com relação à pandemia. O home office nosso, 3 dias estava funcionando, né, e está funcionando bastante, porque a gente não perde o tempo do deslocamento, fiz aqui um escritóriozinho aqui em casa também. Então a gente está preparado e por isso estão surgindo essas ideias da gente poder se reinventar e não jogar tudo para o rei Salomão. Né? Não jogue a responsabilidade, tente você resolver. Se você não consegue resolver, amadureça a ideia, contrate um profissional, tenha um assessor jurídico da sua confiança, uma imobiliária, né, da tua confiança, um psicólogo da tua confiança, para poder, né, entender todo esse contexto. E às vezes é difícil você ouvir um não e uma discussão. A gente tem aquela questão do braço. Não tem problema a gente não estar certo, não ganhar todas. Vamos abrir mão um pouquinho, vamos ceder, porque a gente não tem a vacina ainda. Então, muita coisa ainda tem para acontecer. E a gente batalhou tanto para ter os nossos, né, nosso escritório, nosso trabalho, nosso imóvel, nossa locação, nossa imobiliária. Nossos clientes, né? Nossos clientes. Então, vamos tentar manter os empregados pagando, reduzir alguma coisa na negociação, a escola. Vamos deixar a economia girar pelo menos no nosso bairro, no nosso mundo aqui, para que o preço não saia muito mais caro depois. E é isso. É verdade, é verdade. É isso. Então, assim, nem sempre é importante estar certo. O importante é ser feliz também, né, Fabrício? Isso é fundamental. Querido, muitíssimo obrigado. Essa live fica salva aqui no IGTV da agência Basitag. Eu sei que muita gente vai assistir depois. Então, para quem assistir, mostrem para os seus times, conversem aí, que eu acho que teve muita coisa bacana para se aproveitar. Eu quero te agradecer de coração, Fabrício. Depois eu vou falar contigo, a gente já remarca um novo assunto para a gente continuar falando sobre isso, combinado? Show de bola! Valeu, obrigado, uma boa noite a todos. Um abraço, até mais, boa noite. Olha só que legal. Olha, bacana, não falei para vocês que ia ser show essa live de hoje? Fabrício Verdolin de Carvalho, um abraço aí para todos vocês, Canto, Yara, Josimar, né, a Daniela Imóveis, Eugênio Lopes, se reinventar, eis o desafio. Paula Matos, obrigado aí pelo teu apoio, Sim Imóveis também, né? Seu Paulino, obrigado, professor Marcelo aí, mandando os parabéns, o Breno também, Canto, parabéns pela live, obrigada, né? O pessoal todo aí, Cláudia, enfim, obrigado pelo carinho de vocês, é por vocês que nós estamos aqui, é a melhor hora do dia, a hora da live aqui, eu tenho sempre essa afirmativa para vocês. A gente volta na semana que vem, na terça-feira, no nosso espaço Basitag. Na quarta-feira a gente fala novamente sobre lei do zoneamento urbano com as meninas, com a Mariane e também com a Patrícia. E na quinta-feira a gente tem uma surpresa para vocês. Beijo!